tem também. Bom, agora oficialmente, bom dia a todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui nesse nosso webinar de um tema muito interessante. Eu sou Sara Bemer, sou associada da Câmara Francesa faz muitos anos, sou conselheira, cuido da Comissão Mundo do Trabalho desde 2008, e é um grande prazer trazer esse tema hoje para vocês, falar um pouquinho da Câmara Francesa. A Câmara Francesa é uma das câmaras mais antigas, a Câmara de Comércio mais antiga do Brasil. Ela tem uma participação muito ativa na comunidade franco-brasileira. Nós temos várias comissões, trazendo sempre temas atuais de interesse do público, dos nossos associados. E, para quem está aqui a primeira vez, é um prazer recebê-los. E, para quem está acostumado com a gente, já conhece o nosso jeito de ser. Nós estamos fazendo esse evento junto com a Câmara Legal, né? Com a Câmara, aliás, com a Comissão Legal, né? Então, quando nós temos um tema que tem várias facetas, várias fases, a gente se associa com especialistas e, no caso, o nosso tema é um tema muito importante de se ver pelo um aspecto legal. Então, a mulher no mercado de trabalho não é de hoje, é um tema centenário, só que a evolução tem sido muito bacana. Bom, para desenvolver esse tema, nós temos as nossas amigas do Matos Filho, mas a Thaís, que é da Comissão Legal, vai apresentar as nossas palestrantes e combinar com vocês o nosso dia de hoje. Thaís, o grupo é seu. Bem-vindos. Bom dia, Sara, muito obrigada, bom dia a todos. Gostaria também, primeiramente, de agradecer a Marília e a Érica pelo tempo delas e por participar aqui com a gente hoje. Sara, é uma honra poder dividir aqui esse espaço com você. Acho que foi uma oportunidade muito legal da gente poder dividir esse tema tão importante entre as nossas duas comissões, né? A Comissão do Mundo do Trabalho e a Comissão Legal, na qual eu sou vice-presidente desde, né, a partir deste ano. E nós optamos por trazer esse tema hoje aqui para debate. Acho que a ideia a Marília e a Érica, que eu vou apresentar um pouquinho, que são associadas aqui do Matos Filho, elas vão trazer né, a introdução aqui, falar um pouco sobre o cenário da jurisprudência e lei, né, quando a gente trata de direitos da mulher no mundo do trabalho. Mas eu acho que seria legal aproveitar o mês das mulheres que a gente tem, né, em comemoração ao mês das mulheres, para a gente usar esse espaço hoje aqui para ter um debate no final, né, a gente trocar um pouco experiências. A gente vai ver que muita coisa, né, que muito esforço do judiciário e do legislativo hoje para tentar, né, reforçar direitos das mulheres que já existem há décadas, mas que, na verdade, são desrespeitados, né? Então, acho que a gente vai acabar aqui, acho que depois dessa manhã, dessa 1h30 aqui de conversa, ficar até um pouco mais reflexiva, pensativa sobre, de fato, onde a gente está e o que a gente já conquistou e o que ainda é necessário, né, para a gente conseguir aí chegar num cenário ideal de igualdade de direitos, né, de respeitar os direitos das mulheres. Então, acho que vai ser uma manhã muito proveitosa para a gente poder pensar aí sobre esse tema que é super atual, é importante, e a gente precisa continuar, né, sempre falando para conseguir ter um reforço aí, quem sabe um dia, um cenário aí de direitos das mulheres igualitários aos dos homens, né? Eu vou apresentar aqui as minhas colegas, aí eu já vou passar a palavra para a Marília, que é ela que vai começar a trazer aqui a abertura do nosso tema, e depois a Érica, e no final a gente vai abrir um espaço para debates, né? A Marília, ela é graduada em Direito pelo Mackenzie, ela tem pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho pela PUC, é especialista também em Direito Empresarial do Trabalho pela GV, e ela tem uma especialização também pela International Business Law, pela UC Irvine, que é a faculdade dos Estados Unidos. E a Érica também é nossa associada aqui, graduada pela PUC, pós-graduada em Direito do Trabalho, ela tem especialização em Compliance, técnicas de negociação
para advogados e negociação sindical da GV. As duas são associadas aqui da nossa prática de direito do trabalho, trabalham aí muito com processo judicial, consultoria, então acho que elas vão ter aí uma experiência muito importante e vão conseguir trocar bastante informação aqui com a gente. Bom, já passo a palavra para a Marília, que vai começar, e novamente aí agradeço a presença de todos nessa manhã. Bom dia a todos, obrigada pela apresentação, Thaís. Nossa ideia aqui, né, nesse evento está longe de ser exaurir toda a polêmica, a discussão que existe em torno da discrepância, né, de gêneros no mercado de trabalho, mas a gente trouxe alguns temas aqui atuais, tanto de jurisprudência quanto de legislação, para a gente usar como gatilho para incentivar o debate, para incentivar as discussões. Como a Thaís falou, a gente está esperando por interações aqui do grupo, então fiquem super à vontade para fazer perguntas, para contribuir com comentários. Então, vou dar início aqui à nossa apresentação. Vocês, por favor, me avisem, meninas, se a apresentação está funcionando, tá, gente? Estamos vendo. Perfeito. Bom, eu vou começar falando por um tema que foi objeto de decisão recente no STF, que foi a escala diferenciada de DSR para mulheres, né? Esse assunto não é novo, né? Tá? Vocês continuam vendo minha tela? Não. Agora saiu do modo apresentação. Agora tá. Agora sim? Tá bom. Qual que é a nossa ideia aqui, né? O artigo 386 já é velho conhecido de todos, né? Aquele que prevê que a mulher precisa descansar aos domingos uma vez a cada 15 dias. E existe um processo que acabou chegando recentemente no STF, né, com decisão de repercussão geral pela ministra Carmen Lúcia, que envolve uma discussão entre a diferença da escala de DSR para homens e para mulheres. E essa discussão se deu no contexto de uma ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de São José, em Santa Catarina, contra uma grande empresa do varejo de roupas, em que se discutia a não concessão do domingo para as mulheres a cada 2 semanas. Né? O que está sendo discutido nesse processo? O sindicato autor entende, que todas as mulheres empregadas por essa empresa deveriam observar uma escala de descanso semanal em que a cada 15 dias elas repousassem, né? Originalmente, esse artigo esse artigo 386 da CLT já está ali desde 1943, a redação original dele. Alguns anos depois, né, surgiu uma portaria do Ministério do Trabalho dizendo que a coincidência do DSR com o domingo deve se dar a cada 7 semanas, né? Até então, não havia grandes discussões, porque a lei prevaleceria sobre a portaria por uma questão de hierarquia de normas, né? Além disso, o artigo 386 é mais específico em relação ao destinatário da norma. Então, até então, qual era o cenário que a gente tinha? Os homens poderiam trabalhar aos domingos, desde que a escala do DSR coincidisse com o domingo uma vez a cada 7 semanas. Para a mulher, a regra era quinzenal. Tá? Alguns anos depois, em 2000, com a lei da PLR, foi inserido um artigo prevendo que, para o setor do comércio especificamente, o DSR deveria coincidir com o domingo uma vez a cada 4 semanas, tá? Independentemente de gênero. Em 2007, houve uma alteração nessa lei, né, reduzindo essa periodicidade para 3. Então, de acordo com a Lei 10.101, todos os empregados do setor do comércio que trabalhem aos domingos devem ter garantido um repouso ao domingo, uma vez a cada 3 semanas. Tá? E a grande discussão neste processo aqui, que envolve uma empresa varejista, portanto, sujeita às leis do comércio, é se eles devem aplicar a lei do comércio, né, para as mulheres, ou se deve ser aplicada a regra do 386. Né?
ou seja, os homens podem repousar aos domingos, uma vez a cada 3 semanas, e as mulheres precisam necessariamente ter uma vez a cada 15, ou os homens, tanto homens quanto mulheres, se submetem a uma mesma regra, que é a do setor do comércio. A ação foi julgada improcedente em primeira instância, mantida em procedência em segunda instância, sob o fundamento de que a especificidade da Lei 10.101 deveria prevalecer sobre a regra do 386, ou seja, tanto homens quanto mulheres no setor do comércio devem observar a escala de DSR coincidindo com o domingo uma vez a cada 3 semanas. Tá? Então, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, prevaleceu o entendimento de que homens e mulheres estariam submetidos a uma mesma regra no setor do comércio, em razão dessa lei específica. O sindicato, obviamente, interpôs recurso de revista para o TST, e esse recurso de revista acabou caindo na 3ª turma, sob relatoria do ministro Godinho. Quem atua na Justiça do Trabalho sabe que a 3ª turma do TST é uma turma reconhecidamente com viés protecionista, né? E ainda assim, a improcedência da ação foi mantida, né? Tecnicamente falando aqui, o recurso de revista do sindicato não foi conhecido pela 3ª turma do TST, em razão do entendimento de que o fundamento aplicado pelo Tribunal Regional estava correto, de que a lei a ser aplicada para esse caso seria a Lei 10.101, que prevaleceria sobre o 386. Então, o TST também entendeu que as decisões anteriores estavam aplicando corretamente a lei, e que tanto homens quanto mulheres deveriam respeitar a periodicidade de DSR uma vez a cada 3 semanas, conforme a Lei 10.101. Então, a fundamentação do voto do Godinho foi bem técnica, foi bem legalista. Então, ele usou como base dois pilares aqui, o fato da especificidade da legislação e o fato da superveniência, né? A Lei 10.101 de 2000 é muito mais recente do que a redação do 386, a Lei da CLT de 1943, e também mais específica por endereçar um tratamento para o segmento do comércio especificamente. Então, segundo esse entendimento, o artigo 386 da CLT seria a regra geral para o público da mulher, e a Lei 10.101 seria a regra específica para a mulher do comércio. Tá? O ministro Godinho, ele, como eu disse, ele utilizou uma abordagem muito mais técnica e legalista, mas ele trouxe também uma passagem no voto dele com um aspecto um pouco mais social, dizendo que exigir do setor do comércio aplicar uma escala de DSR diferenciada para as empregadas mulheres acabaria restringindo o mercado de trabalho da mulher. Eu acho que é aí que a gente começa a entrar num debate um pouco mais da realidade do mercado de trabalho da mulher e até que ponto alguns dispositivos legais que originalmente visam proteger o trabalho da mulher não acabam restringindo a inserção e a manutenção da mulher no mercado de trabalho. Então, o ministro Godinho, ele aborda esse aspecto dizendo que a proteção do trabalho da mulher na proteção do trabalho da mulher não deveriam prevalecer normas que importem em direto ou indireto desestímulo à garantia ou abertura do mercado de trabalho para a mulher. Então, ele deixa implícito aqui que as empresas do comércio acabariam se sentindo desestimuladas a contratar mulheres ou manter mulheres nos seus quadros de empregados se houvesse uma obrigação de observância diferenciada de escala em relação aos empregados homens. O ministro Agra acompanhou o voto do relator, mas ele fez questão de redigir um voto convergente, abordando, aí sim, uma visão dele da sociedade. Ele resgata, inclusive, um entendimento que já havia sido proferido por ele em relação à constitucionalidade do artigo 384 da CLT, que é aquele que prevê que a mulher precisa ter um repouso de 15 minutos entre o término da jornada contratual e o início das horas extras, né?
Na visão dele, né, esse artigo 384, assim como o 386, seriam dispositivos legais que já estariam obsoletos na nossa realidade atual. Ele não tira a legitimidade, tira a importância desses artigos no momento em que eles foram inseridos na legislação, mas ele traz uma reflexão de que essa redação legal não acompanhou a evolução da sociedade, né? Então, ele reforça ainda mais aquele argumento que o ministro Godinho tinha dado apenas uma pincelada, de que a aplicação de dispositivos legais já considerados obsoletos atualmente fazem com que a contratação e manutenção das mulheres pelas empresas seja prejudicada. Ele conclui o voto dele dizendo: toda vez que o direito enfrenta a realidade e dá mais empoderamento à letra da lei do que à realidade, a realidade acaba sufragando e fazendo com que o direito fique relegado a segundo plano. Bom, o sindicato não se contentou com essa decisão, né? Continuou recorrendo e acionou a SDI, né? A SDI, para quem não sabe, é o órgão do TST que é responsável por uniformizar a jurisprudência quando há divergência de entendimento entre as próprias turmas do TST. Então, o que o sindicato fez aqui nesse recurso foi demonstrar que algumas turmas do TST entendem, né, ainda entendem, que as empresas devem, sim, observar o artigo 386 da CLT em relação à escala de DSR para as mulheres, mesmo no setor do comércio. E, de fato, existe essa divergência, né? O sindicato conseguiu comprovar decisões proferidas em casos idênticos ao que estava sendo julgado, com entendimentos diferentes. Então, esse recurso foi julgado pela SDI, e foi aí que teve a virada de chave no resultado do processo, porque a SDI reformou a decisão, né? Na uniformização da jurisprudência, a SDI proferiu o entendimento de que a mulher, mesmo no setor do comércio, precisa observar a escala de DSR uma vez a cada 15 dias, né? Ou seja, o artigo 386 da CLT deveria prevalecer sobre a Lei 10.101. Né? E qual que foi o entendimento, qual que foi o pano de fundo da fundamentação da SDI? Em primeiro lugar, eles usaram o mesmo racional do julgamento que aconteceu em relação à constitucionalidade do artigo 384 da CLT. Se eu não me engano, isso aconteceu em 2015, certamente foi antes da reforma trabalhista. O STF decidiu pela constitucionalidade do artigo 384 da CLT, sob o entendimento de que a igualdade de direitos entre homens e mulheres não é absoluta, né? E de que a realidade da mulher permite que existam regras diferentes trabalhistas, né, a serem observadas pelos empregadores. Então, o voto da SDI seguiu esse primeiro fundamento, né? Houve muita reprodução, inclusive, da decisão proferida lá atrás em relação ao artigo 384. Né? Então, seguindo essa mesma linha, o 386 seria igualmente importante para a proteção do trabalho da mulher, não havendo aí uma violação ao princípio da igualdade e da isonomia, porque essa diferenciação faz sentido, né, para visar o tratamento isonômico com disposições, com previsões e proteções diferentes para pessoas diferentes. Um argumento técnico que foi utilizado pela SDI foi de que o artigo 386 da CLT não foi revogado pela reforma trabalhista, né? De fato, não foi. O artigo 384, por sua vez, foi revogado, né? Em 2017, foi revogado e a lei não está aí à toa, né? O legislador quisesse revogar o artigo 386, já o teria feito no contexto da reforma trabalhista. E esse julgado da SDI usa uma abordagem diferente em relação à especificidade da norma. Lembra que até então a gente estava prevalecendo o entendimento
de que a Lei 10.101 prevalece sobre o 386 em razão da especificidade do segmento do comércio, né? Mas, no entendimento da SDI, o artigo 386 da CLT é mais específico em relação ao destinatário. Então, a gente está aqui diante de duas especificidades diferentes, né? O artigo 386 é específico por endereçar o direito da mulher, e a Lei 10.101 é específica também por endereçar uma regra para o setor do comércio exclusivamente. E qual dessas especificidades deve prevalecer? No entendimento da SDI, deve prevalecer a especificidade do destinatário da norma, que é a mulher. Então, foi decidido pela SDI que essa empresa varejista deveria aplicar uma escala diferente de DSR para as mulheres, tá? E aí vem a gente começa a entrar num aspecto mais polêmico dessa decisão da SDI, eu até trouxe alguns trechos aqui para a gente refletir, que um dos fundamentos, né, pelos quais a SDI entendeu que o artigo 386 é importante para a mulher, que é importante que a mulher descanse aos domingos a cada 2 semanas, é porque a mulher carrega o ônus da dupla missão familiar e profissional. Que a mulher carrega um peso maior da administração da casa, da educação dos filhos, né, que acaba recaindo sobre a mulher. Até que ponto isso é real hoje, né? Até que ponto isso ainda essa ainda é uma verdade, né? E até que ponto uma decisão que segue essa linha de fundamentação acaba eternizando, né? Acaba prolongando um estereótipo da mulher na sociedade que a gente luta tanto para combater, né? Para eliminar. Segundo a SDI, ainda nessa mesma linha de raciocínio, o artigo 386 da CLT, ele não impede nem prejudica a inserção e manutenção da mulher no mercado de trabalho. Ao contrário, ele traria uma proteção para a mulher, sem que isso prejudique o tempo maior que elas devem dedicar à reprodução, formação e sociabilização. Então, assim, são trechos da decisão que, às vezes, numa primeira leitura, a gente pode passar batido, mas que, se a gente presta atenção, podem causar aí de fato, uma revolta, né, nas mulheres, porque essa decisão retrata aí aquele estereótipo da mulher que precisa ficar mais em casa aos domingos do que o homem, né, que tem uma responsabilidade maior em relação à criação e educação dos filhos. Então, por esse motivo, essa decisão da SDI chamou tanto a atenção, né? Porque ela não parou no aspecto técnico da legislação, da superveniência, da especificidade, ela entrou nesse aspecto social do papel da mulher em relação à sua família, aos cuidados em casa, tá? E aí tem um trecho do acórdão que diz que fazer com que a mulher trabalhe numa mesma escala de DSR que o homem seria atribuir a ela um trabalho produtivo incompatível com a sua função biológica, econômica e social. Por incrível que pareça, a ministra Carmen Lúcia manteve a decisão da SDI. Essa decisão ainda não transitou em julgado, tá? Inclusive, o Marcos Filho está assessorando o Instituto para Desenvolvimento do Varejo nesse processo na condição de amicus curiae, mas já existe uma decisão da ministra Carmen Lúcia, tá? Mantendo a decisão da SDI basicamente pelos mesmos fundamentos, mas ela ainda traz outros trechos, eu coloquei aqui outros trechos da decisão dela, né, considerando aqui que o nosso objetivo é discutir, trazer um pouco de polêmica e reflexão, trouxe alguns trechos aqui da decisão dela para a gente pensar, né? Então, a ministra Carmen Lúcia, em relação ao aspecto técnico, ela adota o mesmo entendimento que foi utilizado lá atrás em relação à constitucionalidade do artigo 384, mas ela fala também que existe uma realidade
social que diferencia o homem da mulher no aspecto cultural e econômico. E coloca o artigo 386 da CLT num contexto de que seria um direito para resguardar a saúde da mulher trabalhadora, né? De que seria um artigo relacionado a aspectos de saúde e segurança. Ela fala o seguinte, que na espécie em exame, há proteção diferenciada e concreta ao trabalho da mulher para resguardar a saúde da trabalhadora, considerando-se suas condições específicas impostas pela realidade social e familiar, a afastar a alegada ofensa ao princípio da isonomia. Agora, nesse parágrafo aqui, o que a gente nota? Ela usa a mesma abordagem que foi utilizada no passado para a constitucionalidade do artigo 384, só que existem algumas diferenças aí entre o 384 e o 386 que podem não permitir a aplicação de uma tese a outra, né? Por quê? O artigo 384 da CLT, de fato, ele prevê uma regra de saúde e segurança, né? Vamos pensar aqui. Numa jornada normal, todos os empregados têm direito a um intervalo entre a jornada de 1 hora, né? Numa jornada aqui de 8 horas. Então, é razoável você prever que, após o término da jornada contratual de 8 horas, a empregada tenha 15 minutos ali de repouso antes de começar a trabalhar as horas extras. Por que esse direito relacionado à saúde e segurança é previsto apenas para mulher e não para homens? É um mistério, não tão mistério assim, porque a gente sabe que, no fundo, existe uma origem social também do artigo 384, que não está diretamente relacionada à saúde e segurança. Mas, seguindo essa tese, né, de que esses dispositivos são importantes para resguardar a saúde da trabalhadora, não faria sentido ter uma proteção de saúde para a mulher e não para o homem, né? Agora, em relação ao artigo 386, será que esse artigo prevê, de fato, uma proteção à saúde? Porque tudo que ele faz é prever que o DSR deve coincidir com o domingo uma vez a cada 2 semanas. Isso não significa, a não aplicação do 386 não significa que a mulher não vá ter um descanso semanal remunerado. Ela vai ter, né? Talvez não no domingo, mas ela pode descansar na segunda, na terça ou na quarta, ou em algum dia que funcione melhor na escala que já está em funcionamento naquela empresa, né? A qual todos os outros empregados já estão submetidos. Então, não haveria aí uma supressão de um direito relacionado à saúde e segurança, que é o DSE. Haveria apenas a migração dele do domingo para um outro dia da semana. Então, fica difícil a gente ver aí uma relação entre a escala de DSR e uma proteção relacionada à saúde e segurança. Parece haver muito mais uma diferenciação entre homem e mulher em razão da realidade social e familiar. Então, eu trouxe aqui uns questionamentos para a gente pensar, e seria muito legal depois ouvir vocês também, ao final. Se essas decisões, né, tanto da SDI quanto da ministra Carmen Lúcia, elas não reforçam o estereótipo de que a mulher é aquela que deve ficar em casa, cuidando do lar, da família e dos filhos, né? Por que a presença da mulher é mais importante em casa aos domingos do que a presença do homem? O que se espera que a mulher faça aos domingos em casa? Se espera que a mulher vá descansar, de fato, ou se espera que a mulher vá exercer uma atividade, continuar trabalhando, mas de forma não remunerada, né? Cuidando dos filhos, da casa, do almoço, enfim, de toda a organização do lar e até dos cuidados com o próprio marido. Então, até que ponto essa proteção é eficaz na nossa realidade atual, né? Especialmente na realidade desses empregados do setor do varejo. Por que o domingo é mais importante para a mulher do que para o homem, né? Se a Constituição e a CLT e tantas outras normativas prevêem igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, por que não igualdade de direitos e obrigações, inclusive em relação às obrigações familiares domésticas?
quando a gente fala em igualdade de direitos entre homens e mulheres, a gente em momento nenhum, a gente defende a supressão de direitos trabalhistas já reconhecidos às mulheres. Mas acaba sendo necessário estender alguns direitos aos homens, justamente para que mulheres e homens estejam em pé de igualdade perante o empregador, né? Para que o empregador, para que o empreendedor não enxergue a mulher como uma empregada mais onerosa, como uma empregada que vai exigir mais obrigações do que um homem, porque diante de dois candidatos, homem e mulher, igualmente qualificados, igualmente capacitados, será que uma empresa aí do varejo não optaria por contratar um homem em vez da mulher? Porque em relação ao homem ela não teria essa preocupação da escala de DSE, né? Existe algum fator biológico em questão? Aqui é o que eu estava falando agora, né? O aspecto de saúde e segurança no artigo 386 não existe, diferente do que existe em relação ao 384. E se o objetivo, né, do 386 fosse, de fato, viabilizar uma recuperação física da mulher, né, propiciar um descanso físico para a mulher, então essa regra, será que ela deixaria de ser aplicável em relação a atividades que são intelectuais, técnicas, administrativas, burocráticas, que não exijam esforço físico, né? Existem leis, proteções legais, que fazem todo sentido, né, a diferenciação entre homem e mulher. Diferenciação de carregamento de peso, trabalho em ambientes insalubres para gestantes, lactantes, isso tudo tem total relação com aspectos biológicos da mulher, físicos da mulher, diferente do que acontece aqui, né? E aí, eu como mãe, né, eu fiquei refletindo sobre por que descansar no domingo? Será que a mulher, a mãe, a esposa, não gostaria de descansar num outro dia da semana? Né? A minha filha está fazendo adaptação na escola agora. Eu gostaria de ter meu DSR aí, sei lá, numa quarta-feira, para acompanhar minha filha na escola. Né? Por que a lei tem que dizer que a mulher que o descanso ao domingo é melhor do que o descanso em outros dias da semana? Isso é algo histórico, cultural, que também aparenta estar ultrapassado. E principalmente no setor do comércio, domingo é um dia em que há maior movimentação nas lojas. E as mulheres ganham maior comissionamento. Então, essa regra de permitir que o homem trabalhe no domingo e não permitir que a mulher trabalhe no domingo, com a mesma frequência, acaba fazendo com que o homem ganhe mais dinheiro que a mulher. Porque o homem vai poder ganhar mais comissionamento do domingo e a mulher vai estar em casa porque ela não pode trabalhar no domingo, num dia que tem maior movimentação na loja. Então, tudo isso aqui são reflexões para a gente pensar e tentar. Vamos acompanhar esse julgamento no STF. Como eu disse, a gente está diretamente envolvido nesse caso, representando o IDV como amicus curiae. E a ideia é, de fato, abordar todos esses vieses e o aspecto social que essa decisão não poderia causar para a mulher no mercado de trabalho. Vamos deixar os comentários para o final, pessoal? Até em razão do tempo. Mas o que você acha? Acho que sim, Marília. Tá bom. Tá, aí a gente também responde no final as perguntas que Combinado. estão sendo enviadas aqui. Perfeito. Eu trouxe um outro tema aqui, que também é muito interessante e super recente, que é a decisão também do STF em relação à contagem da licença maternidade a partir da alta hospitalar. Essa decisão é incrível, assim, a fundamentação dela é maravilhosa, ela traz aspectos técnicos, médicos, biológicos, sociais, e que de fato fazem todo sentido, né? De acordo com a redação fria da lei, a licença maternidade ela passa a contar no momento do nascimento da criança, né? Agora, imaginem as situações que não são raras, de internação de mães, de internação de crianças em UTI, e que acabam demorando
semanas, às vezes meses para irem para casa, né? Se o objetivo da licença maternidade é propiciar um convívio, né, entre o filho e a família e a mãe, de que maneira essa licença maternidade contada a partir do parto vai propiciar que isso aconteça, né? Se grande parte desse tempo ou o bebê ou a mãe vão estar internados no hospital, né? Submetidos aí a um ambiente hospitalar, cuidados de enfermeira. A gente sabe que quando é a partir da chegada em casa que começa toda a descoberta, né? Toda o entrosamento entre mãe e bebê, todas as dúvidas, tudo começa a acontecer a partir do momento que a gente chega em casa. Então, isso seria tirar da mãe, do filho, da família, essa possibilidade de interação e convívio familiar, né? É uma proteção da lei que acabava ficando prejudicada nessa situação. E aí o STF decidiu que, de fato, a licença maternidade deve ter o cômputo iniciado a partir da alta hospitalar, ou da mãe ou do bebê, aquilo que acontecer por último. Tá? Então, isso dá para a família uma tranquilidade de que, não, independentemente do tempo que a gente passar no hospital, eu vou ter um convívio importante com meu filho em casa, eu não vou ter prejudicado esse meu direito, né? Então, até aí a decisão maravilhosa, né? Agora, uma reflexão que eu queria trazer é por que não a licença paternidade? Né? E eu não falo isso pensando que, coitado do homem, o homem também tem direito à licença paternidade a partir da alta hospitalar. Eu falo isso porque esse acórdão, apesar de ser muito bom, ele também traz alguns vieses de que a criança só precisa da mãe, e que é a mãe que precisa ter o convívio com o bebê em casa, né? Se a licença maternidade precisa ser contada a partir da alta hospitalar, a licença paternidade também deveria, principalmente porque a licença paternidade é muito mais curta que a licença maternidade. Então, às vezes acaba acontecendo da licença paternidade ser usufruída toda dentro do hospital, né? E o pai acaba não tendo convívio com o bebê em casa, né? E já volta a trabalhar. Tem alguns trechos aqui do acórdão que deixam muito claro isso, né? Que a preocupação é do convívio entre a mãe e a criança, a proteção das crianças prematuras e de suas mães, de que tem aqui um direito infantil de proteção às crianças e do direito à convivência dessas com as suas mães. Eu achei até engraçado que eles colocam os pais aqui entre parênteses, né? Como se não fosse tão importante assim. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente pensar também, pensando na igualdade de direitos entre homens e mulheres para que a realidade da mulher no mercado de trabalho seja melhor, né? Porque hoje em dia a gente vê empresas, empreendedores se deparando com mulheres candidatas que vão sair de uma licença maternidade de 120 dias ou 180 dias, e um homem que, se tiver um filho, vai voltar a trabalhar no máximo dali a 20 dias, né? Então, assim, o homem não vai gerar um atraso na produtividade daquela empresa, a mulher pode ser que gere, né? Ainda que exista uma proteção aí para o homem, existe a licença paternidade, inclusive em casos de empresas participantes da empresa Programa Cidadão, existe a possibilidade da licença paternidade estendida de 5 para 20, isso não chega nem próximo, né, do tempo que é previsto por lei para licença maternidade. Claro que existe um fator biológico envolvido nessa diferenciação, é a mulher que carrega ali o bebê durante a gestação, é a mulher que passa pelo procedimento do parto, obviamente, é a mulher que vai amamentar, né? Mas e todo o cuidado com o bebê em casa, né? Gente, é importante para a mulher que a licença paternidade seja mais longa, porque a mulher precisa do homem ali, precisa que o pai esteja ali participando de todo o desafio que é chegar em casa com uma criança, né? Eu falo por experiência própria.
né? Eu tive minha licença estendida de 6 meses, o Matos Filho é integrante do programa Empresa Cidadã, e eu ainda tirei um mês de férias, então eu passei 7 meses em casa. O meu marido passou os 20 dias e voltou a trabalhar, né? Existe uma realidade, o que uma empresa espera do empregado é diferente do que a empresa espera da mulher, né? Já existe um preconceito de que a mulher vai precisar ficar em casa por mais tempo mesmo, faz parte, mas o homem não. Para o homem é mais importante o homem voltar para o trabalho do que a mulher voltar para o trabalho. Então, por isso que eu coloco aqui que a licença paternidade é um benefício não só para os homens, mas é um benefício para as mulheres, eu ouso dizer que especialmente para as mulheres, porque tem muito homem que foge da responsabilidade de ficar em casa depois do nascimento do filho. Então, existe aqui a diferença do fator biológico, isso eu já mencionei, mas está implícito, né, na lei que a função natural da mulher é estar com a família, enquanto que a função do homem é estar no trabalho, né? Eu deixo o homem ficar, se ausentar do trabalho aí por 20 dias, mas depois de 20 dias eu preciso dele aqui de volta. Isso, de novo, traz um estigma e a eternização de um estereótipo feminino de que acaba, muitas vezes, prejudicando a contratação e a manutenção da mulher no mercado de trabalho. Então, de novo, só queria deixar claro que em nenhum momento a ideia é defender que os direitos das mulheres deveriam ser reduzidos, mas para uma igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, é importante, tanto quanto possível, igualizar ou aproximar essas proteções entre homens e mulheres. Por isso tem tantas empresas hoje concedendo programas de licença paternidade estendidas, de 2 meses, de 3 meses, e tudo isso, apesar de parecer num primeiro momento que são direitos para os homens, são direitos pensados para as mulheres, para as empregadas, para elas não se sentirem preteridas na carreira, né? Então, acho que era um pouco dessa reflexão que eu queria trazer para vocês. E agora eu vou passar a palavra para a Érica, que vai começar falando de um assunto que tem tudo a ver com esse que eu estou encerrando agora. Bom dia, pessoal. Um prazer estar falando com vocês hoje. Como a Marília adiantou, aqui ela trouxe uma perspectiva um pouco mais histórica, né? E aqui eu vou tentar dar uma perspectiva para frente, tá? O que as empresas têm de ferramentas que podem auxiliar em programas de equidade de gênero nas empresas, né? Como a Marília trouxe aqui uma série de reflexões super importantes, né? De como nós precisamos de uma mudança cultural, né? Na responsabilidade de um homem em relação à parentalidade, na responsabilidade de toda a sociedade, né? Pela criação de um filho. E isso depende muito da mudança de cultura, né? Então, há pouco tempo atrás, no final do ano passado, existiu a promulgação de uma lei que estabeleceu o programa Emprega Mais Mulheres. E esse programa, ele traz uma série de ferramentas que permitem às empresas montarem programas de equidade de gênero que são bastante interessantes, tá? A gente vai passar aqui rapidamente por alguns, e esses primeiros que nós trazemos aqui, eles são institutos jurídicos que já existem, né? Mas eles têm aqui um propósito diferente, que é um propósito de promover a inclusão da mulher, né, e a manutenção da mulher no mercado de trabalho. A primeira dessas ferramentas é o reembolso creche, que pode ser ofertado para empregados e empregadas, tá? Então, aqui, tanto para homem para mulher, que tenham filhos de até 5 anos e 11 meses.
E o que é interessante desse reembolso creche, que é, enfim, um benefício que muitas empresas já dão, que as empresas que concederem esse benefício, elas vão ter caso elas tenham mais de 30 mulheres com mais de 16 anos, ou seja, caso elas sejam obrigadas a manter um local para guarda das crianças no período de amamentação, as empresas ficam desobrigadas a conceder esse espaço, né? Caso elas concedam esse benefício de reembolso creche. Então, aqui para empresas que têm até essa dificuldade, né, de espaço, de manutenção, enfim, até de uma estrutura relacionada a esse dever, né, imposto pela CLT às empresas, elas podem trocar e implementar esse reembolso creche tanto para homens quanto para mulheres, tá? Outra possibilidade aqui é a adoção de alguns aspectos do trabalho, da organização de trabalho, né, para promover uma melhor conciliação entre o trabalho e a parentalidade. Então, para aquelas empresas que têm a possibilidade de colocar os empregados em teletrabalho, elas precisam priorizar os empregados e as empregadas que tenham filhos, tá, até de 6 anos, ou que tenham a guarda judicial dessas crianças, e essa limitação não existe no caso de filhos com alguma deficiência, tá? Também existe a opção de, por exemplo, as empresas concederem trabalho em tempo parcial, banco de horas, jornada 12x36, a flexibilização de horário de entrada e saída, que já é uma realidade em várias empresas, né? E antecipação de férias individuais. Então, para esses casos, sempre é possível adotar essas alternativas por meio de acordo individual, acordo com o sindicato, né, ou pela convenção coletiva. O empregado ou a empregada, eles precisam aderir, né, eles precisam concordar com esse benefício, obviamente. E aqui tem 2 itens, o trabalho em regime parcial e a possibilidade de antecipação de férias individuais, só vale para empregados que tenham crianças até 2 anos de idade, tá? Obrigada, Ana. Também existe o programa Emprega Mais Mulheres, ele trouxe medidas para a qualificação das mulheres, né? Baseado em que, até na motivação para a propositura da medida provisória que acabou sendo convertida em lei, são trazidos alguns dados de uma pesquisa do IBGE de 2019, falando sobre o trabalho da mulher, né? Sobre a inclusão da mulher no mercado de trabalho. E esse gráfico aqui, ele demonstra qual que é a proporção de mulheres em cursos de graduação por área. E aqui fica muito claro como as mulheres costumam se matricular em cursos ligados a bem-estar, né? A bem-estar, a saúde, por exemplo, direito, nós somos maioria, né? 55%. Agora, existem algumas outras áreas, por exemplo, engenharia, 21,6%. Computação e tecnologia da informação, 13% de representatividade feminina. E aqui, claramente, são
são formações que vão ser muito exigidas no futuro, né? Com toda a evolução da tecnologia. Então, o programa Emprega Mais Mulheres, ele traz algumas medidas para a qualificação de mulheres, pensando nessa realidade, né? Que as mulheres elas precisariam ser melhor qualificadas em algumas áreas que a gente não tem tanta representação, né? Como que funciona essa medida de qualificação? Se suspende o contrato de trabalho, né, para participação em um curso ou um programa de qualificação em áreas que possam possibilitar a ascensão profissional da empregada ou em áreas com baixa participação feminina, como ciência, tecnologia e inovação. Aqui, as áreas de ascensão profissional, esse termo é bem inespecífico, né? Então, obviamente, ele vai possibilitar que cada empresa, cada setor escolha uma área diferente, né? Então, por exemplo, um setor de óleo e gás vai ter talvez um curso que possibilite mais ascensão profissional naquela empresa do que uma empresa no setor de comunicação, né? Durante a suspensão do contrato de trabalho, essa mulher ela recebe uma bolsa que é custeada pelo FAT e o empregador ele pode conceder ajuda compensatória mensal que não tem natureza salarial. Essa figura, gente, é muito parecido com um layoff, né? Até a própria lei, ela se refere a artigos específicos do layoff, né? Que é aquele instituto que muitas vezes nós vemos montadoras adotando, né? Em épocas que não tem tanta demanda para a produção de carros, né? Outra ferramenta que existe, mas você pode passar, por favor, é semelhante, mas direcionada ao pai. E aqui, a motivação, a exposição da motivação da medida provisória que deu origem à lei, também traz um dado assustador, na verdade. Que esse gráfico que está na tela demonstra? A separação aqui se faz em relação ao período que a mulher tem um filho. Então, para o homem ele se mantém aqui sempre em 90%, ou seja, a participação do homem no mercado de trabalho, antes ou depois de um filho, não muda, né? Agora, para a mulher, quando tem um filho, ela tem, antes de ter um filho, tem uma participação no mercado de trabalho de 60%, e depois do nascimento de um filho, a participação da mulher cai para 45%. Então, isso revela que as mulheres realmente estão deixando o mercado de trabalho por conta da maternidade e por conta de toda essa cultura, né, que nós infelizmente temos de onerar só a mulher com as responsabilidades da parentalidade, né? Então, aqui é um espaço também para a gente pensar no que a Marília já trouxe, de como é importante a gente mudar a cultura, a gente tornar os homens responsáveis, né, pelo filho, assim como nós, para que nós possamos ter uma carreira, um desenvolvimento profissional e de tantos outros aspectos da nossa vida nas mesmas condições de um homem, né? Esse programa direcionado aos pais, ele é um pouquinho diferente do direcionado às mulheres, né? Então, a intenção da lei é que
o marido, o companheiro, ele dê um suporte, né, para a mãe após o encerramento da licença maternidade, né? Então, para prestar cuidados, para acompanhar o desenvolvimento dos filhos e para também, né, estabelecer esse vínculo com os filhos. Para os homens, existe uma carga uma carga horária do curso específica de 20 horas semanais em modalidade não presencial. Para quê? Para justamente possibilitar que o homem esteja, né, em casa cuidando da criança, né? O homem, assim como a mulher, vai ter essa bolsa custeada pelo FAT, tem a possibilidade de receber essa ajuda compensatória sem natureza salarial do empregador, né? E também existe uma obrigação que é bem importante aqui e que direciona um pouco essa questão que nós trouxemos da necessidade de mudança de cultura, que é a obrigação da empresa que adotar esse tipo de suspensão de contrato, de promover ações periódicas para conscientização de todos os empregados sobre uma parentalidade responsável, né? Responsável e igualitária, tá? Márcia, pode passar? Agora, falando de aqui, essa ferramenta que o Emprega Mais Mulheres trouxe, essa é a minha predileta, tá, gente? Acho que é a mais fácil de ser implementada. Para empresas que são aderentes ao Empresa Cidadã, né, ou seja, que possibilitam a extensão da licença maternidade de 120 para 180 dias para as mulheres e dos homens de 5 para 20 dias, se a empregada e empregado estiverem em empresas que são aderentes a esse programa, o pai ele pode utilizar essa extensão da licença maternidade. Então, a mulher pode conceder todos esses 60 dias para o homem ficar em casa, né? Ou para compartilhar da forma que o casal achar mais adequado, né? Sem interferência aqui de empresa, sem interferência de lei, né? O casal escolhe qual é a distribuição que é mais adequada, né, para cada realidade. E também, outra possibilidade super interessante é que essa extensão da licença maternidade de 60 dias, ela pode virar um período de 120 dias em que o homem ou a mulher trabalham por regime de tempo parcial. Ou seja, eles têm a jornada reduzida durante 120 dias, o que pode facilitar muito, né, toda a transição, por exemplo, de uma criança para a creche, de conviver um pouquinho menos com os pais e ter, enfim, a adaptação a uma babá, a creche, etc. Então, essas ferramentas são as minhas prediletas, tá? Eu acho que para empresas que já aderem ao Empresa Cidadã, é algo que vale muito promover dentro de uma política, né, de equidade de gênero, né? Agora, a questão de realmente nós investirmos na mudança de cultura, que é muito importante, né? Porque eu vejo, como a Marília trouxe, é muito comum nós vermos homens que fogem, infelizmente, da responsabilidade da criação de um filho, né? E aqui a gente precisa realmente de uma cultura, né, que você vê nos diretores, você vê, enfim, nos sócios das empresas, aderindo, né, os executivos aderindo a esse tipo de iniciativa
para que os homens que não têm esses cargos tão altos se sintam legitimados também a aderir, né, a essas possibilidades. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem, ainda não nessa figura de divisão, de compartilhamento da extensão maternidade, mas nós vemos sócios que tiraram, né, a extensão da licença paternidade e nós realmente vemos que eles não estão trabalhando, eles estão dando o exemplo, né, para os demais que nós, como escritório, nós esperamos que os homens tenham essa responsabilidade na criação dos filhos, né, para também incentivar todos os demais. E até agora eu estava falando somente de faculdades, né, de benefícios que as empresas podem implementar para incentivar a inserção e a manutenção da mulher no mercado de trabalho. Mas tem um aspecto aqui da lei que se tornou obrigatório desde ontem, né? Aqui, essa obrigação se refere a empresas que precisam estabelecer a CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e agora de assédio também. Para essas empresas que, de acordo com a NR5, precisam manter uma CIPA, né, com representantes do empregador e dos empregados, elas precisam incluir regras de conduta relacionadas a assédio sexual e outras formas de violência nas normas internas. E isso não acho que é uma dificuldade para a maioria das empresas, né? É bastante comum nós vermos entre os clientes empresas com políticas muito bem pensadas, muito bem estabelecidas relacionadas ao tema. Mas aqui tem um detalhe: a cada 12 meses, as empresas vão precisar fazer ações de capacitação para todos os níveis hierárquicos, tá? Então, aqui, mesmo para diretores estatutários, tá? E essa capacitação, ela não é só de assédio, ela é de igualdade e diversidade. Aqui que nós vemos a maior necessidade de adaptação das empresas, tá? Porque ainda não é comum existir esse tipo de ação, focando também na igualdade e diversidade. Outro tema que é importante que vocês se atentem é a questão da inclusão de temas de assédio sexual e de outras formas de violência nas práticas da CIPA. Então, a NR5, quando ela regulamenta as atividades da CIPA, ela traz uma série de temas, né? Por exemplo, relacionado a acidentes de trabalho que tenham ocorrido, etc. E agora houve a inclusão também de assédio sexual e outras formas de violência. O que existe de possibilidade de problema aqui? É necessário, de agora em diante, que as empresas tenham uma presença maior nas reuniões da CIPA, que se atentem, né, que os representantes da empresa nas CIPAs se atentem com os temas que podem ser levados, por exemplo, uma denúncia de assédio sexual, que não chegou, por exemplo, num hotline da empresa, pelos meios formais, mas chegou à CIPA. E daí há uma discussão relacionada a esse tema numa reunião da CIPA. É muito importante que vocês se atentem a esse tipo de ocorrência para já tomar todas as medidas necessárias aqui de investigação, né, de preservação do denunciante, etc., né, para que esse tema seja direcionado de uma maneira adequada, sem criar exposição de imagem até para a empresa, né? Então, é muito importante que vocês se atentem a essas reuniões
para evitarmos esse tipo de ocorrência, né? E também a última medida que é obrigatória é o estabelecimento de procedimento para recebimento e acompanhamento de denúncias, com a aplicação das medidas disciplinares cabíveis, né? E garantindo o anonimato da pessoa denunciante. Isso, em grandes empresas, já é uma realidade, né? Já existem muitas empresas que têm um hotline ou têm uma equipe de compliance que vai vai processar todas as denúncias, né? Então, mas mesmo para empresas de menor porte, né? Agora isso é obrigatório, desde que a empresa seja obrigada a manter uma CIPA, né? Também existe a previsão que ainda está pendente de regulamentação, tá? Que é esse selo Emprega Mais Mulher. Então, empresas que adotem essas práticas previstas no programa Emprega Mais Mulheres, elas podem obter esse selo, né? E também esse selo pode ser divulgado em marcas, produtos e serviços, né? Então, aqui é uma possibilidade de utilizar para a promoção da imagem da empresa todas essas ações que são tomadas visando a inclusão e a manutenção da mulher no mercado de trabalho. Mas até hoje não houve a regulamentação ainda desse selo, tá? E aqui, enfim, a gente tem... A Marília trouxe vários aspectos, né, relacionados a obrigações, a tutelas para a mulher, que hoje em dia não conversam muito com a realidade, né, do trabalho da mulher, né? Mas o que, por exemplo, antigamente existia esse intervalo de 15 minutos antes do início da sobrejornada, como a Marília trouxe, né? E por que existia esse intervalo? Porque a mulher precisava da autorização do marido para trabalhar em sobrejornada, né? E, por exemplo, também existe ainda na CLT um dispositivo que, enfim, causa bastante estranheza hoje, mas que o casamento da mulher não pode ser uma justificativa para rescisão do contrato de trabalho. Então, estamos em 2023 e ainda existe uma previsão legal relacionada ao mero casamento da mulher, né? Porque antigamente se presumia que a mulher que se casasse ia ter um filho imediatamente e ia, né, sair do mercado de trabalho, né? Hoje em dia existem projetos de lei em tramitação no Congresso que tratam da equiparação salarial entre homens e mulheres. O novo governo também trouxe a proposição de um projeto de lei também nesse sentido, né? Mas aqui só lembrando que já existem essas proteções, né, na CLT e na Constituição Federal, né? O próprio artigo da CLT, quando regula equiparação salarial, ela traz o aspecto de gênero, né? E qual que é o problema aqui? O problema não é equiparação salarial, o problema é o avanço da mulher na carreira, né? Porque a equiparação salarial, ok, um empregador que seja mal intencionado poderia criar diferentes atividades, né? Um job description diferente para cada posição e justificar essa diferença de salário nessa distinção, né? Um cargo diferente com
atividades diferentes e isso não soluciona o problema, né? O que soluciona o problema, ao meu ver, são os homens e as mulheres terem a mesma responsabilidade, enfim, em relação à família, em relação à parentalidade. É só assim que a gente vai mudar o cenário que a gente vive atualmente, né? Outro dado interessante aqui que essa pesquisa do IBGE trouxe é que as mulheres, elas já têm uma formação educacional maior que os homens, né? Enquanto 21% dos homens frequentam a universidade, para a mulher é 29%. Isso ocorre já há algumas décadas. Então, por que nós, mulheres, temos uma melhor formação educacional, temos mais dificuldade para progredir na carreira, né? Por que que não alcançamos os níveis de diretoria? Então, existe a questão toda relacionada a gênero com relação à ascensão profissional, né? Outro projeto de lei que existe hoje em dia é um projeto que obriga as empresas abertas a terem uma cota, né, de 30% de mulheres entre as conselheiras ou entre diretores estatutários. Por quê? Porque houve uma pesquisa da B3 demonstrando como as empresas abertas ainda não têm um cenário de paridade entre homem e mulher. E, assim, se formos pensar ainda em mulheres negras em conselhos ou com diretores estatutários, o cenário é ainda mais desesperador, né? Se eu não estou enganada, tem um dos dados que só 6% das companhias abertas têm mais de 3 conselheiras, né, em todos os seus conselhos, né? E aqui falando em conselhos de 10, 12 pessoas. Então, assim, é um cenário muito preocupante, né? Mas... Oi, acho que... não, estava esperando para ver se você tinha mais algum comentário para fazer, mas assim, a gente já deu uma pincelada em quais seriam as ferramentas aí que as empresas têm, né, à sua disposição para estimular, para fomentar a aproximação de direitos entre homens e mulheres, mas a gente colocou aqui algumas ferramentas jurídicas, né? Existem algumas ferramentas práticas, algumas ferramentas que já tem em lei, ou que a gente espera que venham nesses projetos de lei que a Erika comentou, mas já temos ferramentas em nossas mãos para trabalhar com isso. Então, negociação coletiva é o primeiro que a gente colocou aqui, e inclusive conversa com uma pergunta que foi feita aqui no chat sobre o reflexo, né, da escala de DSRs nas atividades empresariais, especialmente em fábricas, com trabalho aos domingos autorizado por lei. Primeiro que eu acho que tem sido cada vez mais comum a adoção por analogia da escala de DSR da lei dos comerciários para outros segmentos, né? Inclusive para fábricas, a gente já enfrentou decisões nesse sentido. Então, o que muitas empresas do setor da indústria vêm fazendo, e que é muito comum, né? Muitas indústrias trabalham em escala de turno ininterrupto de revezamento e regulamentam essas jornadas por meio de acordos coletivos, né? Inclusive para possibilitar que esses turnos sejam de 8 horas e não de 6. E nesses turnos existe a previsão da escala de DSRs para todos os empregados, independentemente de gênero. Hoje em dia, a gente tem uma tranquilidade, né, e um respaldo na CLT em relação às negociações coletivas,
que prevalecem sobre a lei, né? Exceto em algumas situações elencadas ali no rol taxativo do 611B. Então, esses acordos coletivos por si só acabam já encerrando qualquer discussão a respeito de escala diferenciada de DSR entre homens e mulheres, porque todos os empregados da empresa sujeita àquele acordo coletivo estariam submetidos a uma mesma escala de DSR, né? Acordos individuais a gente trouxe aqui principalmente em relação a empregados hipersuficientes, né? Aí eu acho que não caberia tanto em relação ao tema de DSR, porque geralmente empregados hipersuficientes já estão classificados como cargos de confiança e sequer se sujeitam a essas regras de jornada, né? Mas acordos individuais para prever outros direitos, né? Ou outras flexibilizações do trabalho da mulher e do homem, como a própria licença parental, como a implementação de uma jornada em regime parcial, tanto para homem quanto para mulher, alguma licença, algum afastamento na linha de todas essas medidas facultativas trazidas pelo programa Emprega Mais Mulheres que a Érica trouxe. Então, é possível a gente se valer de acordos individuais, especialmente com empregados hipersuficientes, para implementação de medidas que reduzam esse gap entre homens e mulheres. Reorganização de escala de DSR, conversa com o assunto da negociação coletiva que eu falei há pouco, mas existem, para que as empresas consigam, né, praticar uma mesma jornada, uma mesma escala para todos os seus empregados, é importante que isso esteja regulamentado numa norma coletiva, né, para que não haja um risco de um sindicato, assim como aconteceu nesse processo que eu mencionei no início da apresentação, ajuize uma ação pedindo o pagamento em dobro de todas as horas trabalhadas pelas mulheres no segundo domingo consecutivo, né? Revisão de políticas internas, concessão de treinamentos, que agora não é mais uma faculdade, sim uma obrigação desde ontem, né? Todas essas ferramentas já estão nas mãos das empresas, dos nossos clientes. Então, é importante que a gente veja um estímulo na adoção dessas ferramentas, porque só assim a gente, de fato, vai conseguir reduzir, pouco a pouco, essa disparidade de homens e mulheres no mercado de trabalho. Acho que é isso, pessoal. Abordamos tudo. Thaís, se quiser acrescentar algum comentário. Obrigada, Marília. Obrigada, Érica. Acho que foi excelente aí o panorama legislativo, jurisprudencial que vocês trouxeram. Eu vou fazer uma pergunta que está aqui no chat, e depois eu queria trazer algumas outras que eu queria discutir aqui um pouco a visão de vocês, né? A gente tem uma pergunta aqui sobre o reembolso creche, né? A pergunta é o seguinte: o reembolso creche, a lei diz que ato do Poder Executivo disporá sobre os limites de valor para a concessão do reembolso e as modalidades de prestação de serviço. Enquanto isso não acontecer, a empresa já deve adotar para os homens, com os valores que já foram, acredito aqui, adotados para mulheres, né? Ou se deve aguardar algum ato legislativo? Aqui, esclarecendo, é uma faculdade da empresa conceder essa modalidade de reembolso creche para homens e para mulheres, tá? Então, não existe uma obrigação da concessão vigente, tá? Realmente, a lei traz essa previsão de regulamentação que ainda não veio, né? Agora, existe já o tema que é mais tributário, né? A cautela se faz mais necessária em relação à receita, fisco, mas já existe soluções de consulta do próprio CARF falando do tema, né? Possibilitando aqui o reembolso creche, mas é importante rever, então, a concessão sob o aspecto tributário. Sobre o aspecto trabalhista, o reembolso creche muitas vezes já está previsto em convenção coletiva, até mesmo para homens,
e não traz tanta preocupação de, por exemplo, ser considerada uma parcela de natureza salarial que vai onerar a folha, etc., tá? Mas sobre o aspecto tributário, então, existe algum risco que já é mitigado por uma solução de consulta, mas é necessário verificar direitinho sobre esse aspecto. Obrigada, Érica. Acho que Marília, acho que você abordou um pouco, mas tem novamente a pergunta sobre a questão do qual é o nosso entendimento, né? O entendimento de vocês quanto ao reflexo nas atividades empresariais com trabalho aos domingos autorizados por lei, especialmente nas fábricas que atuam com escala 7x1 da portaria 66. A escala 7x1, ela tem esse respaldo na portaria, né? Mas, como eu disse, tem muitas decisões já aplicando por analogia a escala prevista na Lei 10.101 para os comerciários e para outros setores. E o que a gente tem visto como ferramenta para evitar o risco, né, de a gente ter empregados sujeitos a uma escala 7x1 e empregadas sujeitas também a essa escala, mas com o risco do 386. Negociação coletiva, né? As fábricas, elas geralmente já regulamentam as jornadas dos seus turnos por acordos coletivos de trabalho, né? E isso já traz uma tranquilidade em relação à sujeição de homens e mulheres a uma mesma escala. Evidentemente, isso não elimina riscos de questionamento, mas hoje a gente já conta com um respaldo muito importante na CLT em relação à prevalência de normas coletivas sobre a lei. Já veio a nova pergunta aqui, se for considerado como regra de segurança pelo 611B. Como eu disse, a gente não consegue evitar riscos de questionamento, mas até puxando um pouco daquilo que eu mencionei no começo, existe uma tese forte, né, de que o artigo 386 não está relacionado propriamente a normas de segurança, de saúde e segurança, né? Porque, como eu mencionei, a mulher não vai deixar de usufruir o DSR, ela só vai usufruir do DSR em outro dia da semana e não no domingo, né? Então, a concessão do DSR por si só, que sim uma norma de saúde e segurança, ela vai estar sendo observada, né? Só vai haver aí uma mudança da periodicidade de quantas vezes esse DSR precisa coincidir com o domingo, que não vai ser de 2 vezes, mas sim de 3 vezes. Obrigada, Marília. Acho que foi respondido aqui. Eu queria, na verdade, aí, trazer uma reflexão e aí acho que convidar a Sara para participar também aqui dessa discussão. Acho que a Érica falou um pouco sobre a questão do que eu acho que é válido, assim, né? A questão de você poder dividir ela para as empresas que participam, né, do Emprega Mais Mulheres, poder dividir o tempo de licença entre homens e mulheres. Mas eu fico muito em dúvida, assim, quando você deixa como uma possibilidade e não institui como um dever, né? Assim, uma obrigação. Porque a gente vê, assim, muitos hoje... Vou dar um exemplo, até aqui do próprio escritório, né? A gente tem a licença paternidade 2 meses, mas ela pode ser usufruída, né? Você dá uma flexibilidade, pode ser usufruída dentro de um prazo de 1 ano, mas eu acredito que esse tipo, às vezes, de flexibilidade acaba não reforçando o intuito que é trazer um equilíbrio ali, né? Uma igualdade entre homens e mulheres, né? Porque eu acho que a gente ainda tem muito essa mentalidade, vamos supor, você pode dividir os 6 meses entre homens, né, entre a licença do homem e da mulher, mas aí acaba ficando aquela questão cultural, não, mas a mulher tem que amamentar, então vamos deixar a mulher usar. Então, eu fico na dúvida o quanto medidas, assim, legislativas mais impositivas não são necessárias, porque sempre que a gente usa essa locução poderá, né, deixar muito a critério da empresa, na minha visão, acaba não sendo uma medida tão efetiva quanto ela deveria ser. E aí eu queria ouvir aí a opinião de vocês. Eu acho que algumas coisas, assim, quando a gente está falando de direito das mulheres, acho que talvez tem que forçar mais do que deixar uma flexibilidade até que a gente adquira um estado, né, de maturação cultural para falar, não, agora pode. Porque eu sei que em muitos países na Europa você tem isso, né? Você tem, às vezes, o homem divide ali entre o homem e a mulher, isso já tem um equilíbrio. Mas eu acho que na nossa cultura, né, e o cenário que a gente tem hoje no Brasil, deixar essa possibilidade, essa livre escolha ainda não traz o resultado que a gente precisa, né?
Eu concordo absolutamente, assim. Bom, há 15 anos trabalhando em escritórios, né? Quantas mil vezes nós já não vimos homens que são pais recentes ficando até super mais tarde, às vezes sem precisar, né, um pouco se furtando da responsabilidade de ir para casa e ajudar a mulher, porque dá muito mais trabalho, né, cuidar do filho do que fazer, enfim, um trabalho que você foi treinado, né, para fazer, já está, enfim, na sua zona de conforto, né? E remunerado, né? E remunerado. Então, eu concordo absolutamente, assim, agora, eu acho que é o que você falou, Thaís, a gente precisa atingir um estado de maturidade em relação ao tema que nós não temos, né? Aqui, imagino, enfim, uma tentativa de imposição de uma obrigação para os homens nesse sentido, eu acho que causaria quase que uma revolta civil, né? Bom, Mas a Thais falou para mim falar alguma coisa. Eu diria para você, eu já fui muito discriminada por ser mulher, né? Então, eu, inclusive, fui demitida porque tive um filho. Fui demitida da Squibb, que hoje é Bristol Myers Squibb. Tinha um cargo de coordenação na época. Depois eu fui recusada num processo seletivo das indústrias Vilares, porque eu tinha um filho. E era alguma coisa abertamente, olha, nós estamos escolhendo outra pessoa porque você tem filhos e ela não tem. Você está sendo demitida porque você engravidou e teve um filho. Para vocês, eu sou psicóloga, trabalho em treinamento e tal, estou no outro lado, né? Para vocês do mundo jurídico é muito claro assim os direitos e deveres das pessoas. Mas o que a gente poderia fazer nas empresas para que as mulheres tivessem também clareza de como lutar pelo seu espaço? Porque eu, do meu lado, lutei muito pelo meu espaço e cresci muito nas empresas. Eu cheguei a vice-presidente de grandes corporações, tive uma carreira belíssima, mas fruto de muita luta pessoal. E aí, nessa história de luta, e já que tem esse espaço aí na CIPA, que, na visão de vocês, a gente poderia fazer para aumentar essa consciência dos direitos das mulheres? Porque os poucos que já têm já são muito bons, né? Então, eu não sei que experiências vocês têm com clientes de vocês que possam ser exemplo, né? E quando a gente fala de exemplo, tem muita empresa, eu por elegância não vou mencionar, mas tem muita empresa que, por exemplo, as mulheres ainda têm muito menos direitos do que os homens, né? Então, assim, Sara, eu acho que isso conversa um pouco com o que a Thaís, com a provocação da Thaís, né? Do que é obrigatório, do que é facultativo. Hoje, uma situação como a que você relatou para a gente vê muito pouco, né? A gente vê empresas que podem sim tomar uma decisão de desligamento ou de não contratação por essa razão, mas jamais vão abrir para o candidato, para a empregada, que esse é o motivo, né? Já houve um avanço de mentalidade daquilo que não é certo fazer. Ainda que a empresa queira fazer, não vai justificar sob esse ponto de vista, né? Então, assim, eu acho que são passos de formiguinha, sabe? A gente já houve um avanço na sociedade, no mercado de trabalho, em relação aos direitos das mulheres, e eu acho que o que falta agora é a gente tentar colocar homens e mulheres no mesmo patamar, justamente para não acontecer isso que aconteceu com você, né? Para que não exista uma predileção em contratar um homem, em detrimento de contratar uma mulher, em razão da mulher engravidar, para não haver uma predileção em contratar uma mulher que não tem filhos.
né? Colocar todas essas pessoas no mesmo patamar de direitos e obrigações dentro da empresa, para que não exista essa discriminação, né? Essas medidas do programa Empregar Mais Mulheres, elas são facultativas, mas até pouco tempo atrás não tinha nem orientação, Perfeito. né? Então, assim, já foi dado um primeiro passo. E eu acho que se as empresas quiserem, e acho muito interessante que queiram implementar medidas obrigatórias internamente, façam através de políticas, né? Então, assim, por lei, eu tenho o direito de fazer, mas implemento aqui uma política a qual todos os meus empregados estão submetidos e devem observar. Então, assim, dentro do meu universo aqui, entre os meus empregados, todos os homens vão ter que ter licença paternidade de tanto tempo. Todos os homens, depois do nascimento do filho, não vão poder pisar no escritório, né? Porque a carreira do homem é tão importante quanto a carreira da mulher. Sem dúvida. Obrigada, Marília. Obrigada a você, Sara. Acho que a gente já, enfim, acho que foi excelente aí, Marília, Érica, essa 1h40, a gente conseguiu aprender Tem muito, uma né, perguntinha, Sara? Thaís, Claro. ainda Deixa eu no ver chat. aqui. Não, do chat a gente já fez aqui, deixa eu ver. Não, É. a gente já fez todas, Sara. Essa de negociação também? Também. Ok. Também. Já passamos por todas aqui. Eu acho que... Não, sim, já passamos por todas. Aí acho que a gente já pode, acho que encerrar, Sara. Eu agradeço muito a apresentação da Marília e da Érica, lindíssimas, adorei os pontos, a forma com que vocês colocaram. Assim, agradeço o público que está com a gente, né? Que nos ouviu, e convido também, eu e a Thaís vamos convidar para a próxima reunião, que é no dia 12, que a gente vai falar sobre um tema extremamente interessante, que é a novas instruções sobre assédio, né? E eu deixo a palavra aí para a Thaís para fechar a nossa reunião. Um beijo para vocês, um excelente dia. Bom, obrigada novamente a todos aí que nos acompanharam aqui nessa manhã. Agradeço mais uma vez a Marília e a Érica pelo tema, pela clareza na apresentação. Foi um prazer, Sara, dividir esse espaço com você. E, novamente, também, acho que o mais importante aqui é agradecer à Câmara de Comércio e França Brasil pelo espaço, pela oportunidade de troca. E nos vemos aí no dia 12 de abril. Bom dia a todos e uma excelente semana. Bom dia, obrigada. Bom dia. Obrigada, gente. Tchau, tchau.